A medicina von Ardenne, que é essa metodologia tão fácil que você pode fazer em sua residência, que você vai fazer em clínica, lógico, que o ideal é que você faça em clínicas especializadas e sendo acompanhado com profissionais especializados. E mais adiante nós diremos como você pode medir, tá certo? Como você pode controlar o benefício ou o quanto você está se beneficiando. Mas o mais importante agora é falar da base mesmo. Então, voltamos a falar do von Ardenne na questão básica. Então, se você dá uma concentração maior de oxigênio, 100%, você aumenta a concentração de oxigênio no seu plasma, a sua célula vai receber mais oxigênio, sua mitocôndria vai gerar mais energia. Você associa isso a elementos químicos que vão facilitar a utilização disso. Ponto. Isso é uma maneira de usar von Ardenne. Uma variação do von Ardenne se chama o EWT, tá? Que em inglês se chama Exercise with Oxygen Training, que na verdade é o von Ardenne para atletas. Então, não é da agora que você utiliza o von Ardenne, tá certo? Com o objetivo de melhorar rendimento em atletas. Então você vai encontrar isso até na NFL nos Estados Unidos, em alguns momentos de jogos, você vai ver jogadores, aqueles jogadores que têm aqueles arranques fantásticos, eles vão estar utilizando oxigênio durante a partida. E por que eles fazem isso? Porque eles vão melhorar essa captação e vão fazer com que produção de ATP. Porque lembra, quando eu falo de EWT, ou uso do von Ardenne para exercício físico, para atletas, o que eu estou falando é que eu estou tentando evitar o uso, o acúmulo do ácido lático. O que eu estou tentando é evitar a fadiga muscular. O que eu quero é melhorar o rendimento muscular. Então vocês podem procurar na literatura, vocês vão ver que os grandes atletas, não vamos citar nomes aqui, mas eles utilizam o von Ardenne ou a medicina hiperbárica, que depois faremos alguma comparação. Eles usam como método para melhorar o rendimento. Então o von Ardenne é para se utilizar para pessoas para perder peso? Sim. Porque imagine você que está acima do peso e tem dificuldade de fazer exercício. Por quê? Porque você cansa, você fadiga. Por que você fadiga? Porque você acumula ácido lático, você fermenta, você entra na aerobiose. Na medida em que você faz o exercício de uma maneira com o uso do oxigênio, você vai fatigar menos. Então você vai conseguir o quê? Fazer mais atividade física, melhorar o seu metabolismo, a sua queima de gordura e como consequência você perde peso, tá certo? Mas você pode usar no idoso. O idoso, aquele que tem dificuldade de ganhar massa muscular, e você repete o exercício com mais facilidade, ele ganha massa muscular e as dores melhoram. Agora imagine um atleta de alto nível, o atleta de alto nível como os ciclistas, tá? Que você levava anteriormente para altitude com o objetivo de aumentar a hemácia. Você já vê técnicos hoje em dia não fazendo mais isso. Quer dizer, você pode utilizar o von Ardenne no nome EWT, tá? Que é vamos dizer assim, uma forma diferente de usar o von Ardenne, tá? Porque o von Ardenne foi criado inicialmente para as pessoas mais idosas. Então você usa eles para as pessoas de alto rendimento, tá certo? Aí você pega um ciclista, treina ele num nível de intensidade, de velocidade acima da média dele, e quando ele for fazer a competição, ele vai estar mais condicionado para isso, tá certo? Quer dizer, é fundamental que a gente entenda que o von Ardenne, ela perdura por muito tempo. Então você vai usar ela nos doentes cardiovasculares, sempre se utilizou. Então é comum você que faz cardiologia como eu, lembrar de décadas atrás, quando a gente queria fazer uma reabilitação cardiovascular, você usava o oxigênio para facilitar o paciente de ganhar massa muscular, tá certo? O nome não era von Ardenne, o nome era reabilitação cardiovascular, mas a base química, a base bioquímica é a mesma. Quer dizer, é tudo a mesma coisa, quer dizer, é o oxigênio e a mitocôndria fazendo com que isso funcione. Existem pacientes que você tem que ter um pouco mais de cuidado? Sim, os obesos mórbidos e os DPO6. Por quê? Porque são pessoas que já trazem no seu centro respiratório um equilíbrio, eles já se acostumaram de maneira inadequada e não de maneira não saudável, e por isso são propensos mais, por exemplo, ao Covid, que é essa doença atual. Por isso as pessoas obesas têm uma probabilidade maior de ter doença. Por quê? Porque a célula tecidual do obeso,
ela já se acostumou a baixas concentrações de oxigênio, a saturações baixas de oxigênio. E a central, no seu cérebro, ele se acostumou. Então, nesses pacientes do DPOC, o domiciliar, que é aquele paciente que tem saturação baixa de oxigênio menor do que 88 e não sabe, ou mesmo no DPOC que já sabe que o tem, você deve fazer o quê? Utilizar de uma forma mais gradual, acompanhar. Na verdade, o que você precisa é que durante o uso do Vonardene nesses pacientes, você utilize o quê? Algumas medições, eletrocardiograma, tá certo? Você vai fazer o eletrocardiograma durante, medir a saturação durante o Vonardene, tá certo? Então você pode agregar ao que o Vonardene criou na década de 60, a tecnologia atual. Quer dizer, como é que anda a bioquímica durante o exercício? Medindo a saturação, medindo a glicemia, medindo a questão da glutationa, quer dizer, que você vai ver exatamente a produção e a eliminação dos radicais livres. Quer dizer, você pode sim, através de técnicas mais atuais e simples, você vai fazer com que esse paciente, tá certo? Ele se beneficie, tá certo? Tá bom? E vamos sair um pouco do paciente, voltando para o atleta. Quer dizer, por que o atleta tem cãibra? Você vê fadiga, ele fadigou porque ele acumulou ácido lático. O nosso objetivo é exatamente não deixar acumular ácido lático, tá certo? O nosso objetivo, na verdade, é que ele não fermente, ele não entre na aerobiose, não falte oxigênio na fosforilação oxidativa, naquela mitocôndria, naquela produtora de energia, no seu gerador de energia. Então, a fadiga, a cãibra, o cansaço vai ser evitado. Então, você pode usar durante, após. Você vai dizer para o atleta, o doping, é dúvida ainda, porque não foi ainda determinado o Vonardene como doping. Tá certo? Não é determinado isso. Então você pode utilizar porque é um oxigênio. Apesar de que doping é toda substância que vai aumentar o seu rendimento, não foi ainda determinado pela parte jurídica do Comitê de Ética Olímpico que o uso de Vonardene seja proibido. Então você pode usar no seu treinamento do MMA, tá certo? Daquela fadiga, no intervalo, você pode usar durante o intervalo de uma partida. A quantidade de pessoas que desenvolvem cãibra é imensa. Se você acompanhar, por exemplo, nos pacientes atletas ou não atletas, a frequência cardíaca, durante o uso dessa medicina de Vonardene, você vai ver que a frequência cardíaca dela ela não aumenta muito. Por quê? Porque você não está facilitando o funcionamento de tudo isso. Então a sua frequência cardíaca que anteriormente, numa velocidade ou numa intensidade de exercício, atingiu uma frequência cardíaca mais alta, 150, 160, a mesma intensidade do exercício, ela vai ser alcançada hoje com a frequência de 120, 110. Quer dizer, para você ver que você está produzindo mais energia com mais facilidade. Você não está entrando na aerobiose. Tá certo? Então, fundamental entender que você pode usar para reabilitação cardiovascular, doença isquêmica vascular periférica, insuficiência renal, e que para longevidade, quer dizer, as pessoas que querem mais saúde ou longevidade para a pele, tá? Você vai ter uma melhora absurda, porque é óbvio que você vai ter um aumento da produção dos stems, quer dizer, das células-mãe, você vai ter um aumento da neovascularização, quer dizer, tudo isso vai fazer com que você que quer pele mais bonita, que você quer mais colágeno, você vai ter a base da sua formação. E os doentes, aquelas pessoas que estão com mais limitação, eles vão ter uma melhora significativa.